Boa noite, boa madrugada, né? Boa madrugada para nós, para nozes. Ai, sejam bem-vindos, bem-vindas, em nome de Jesus. Chegamos no nosso nono dia de um propósito completo, né? E segundo dia, se tratando da segunda parte, né? Deixa eu ver quem são minhas amigas e amigos que já estão aqui presentes. Jacira, boa noite. Pastora Maria dos Anjos, Mavi, boa noite, minhas amigas preciosas, intercessoras. A Baby tá aqui. Baby, meu amor, você tá legal? Tá bem? Conta pra mim. Tati, boa noite, minha linda. Sara, Aninha, Miriam, boa noite, queridos, queridas. Maria Aparecida, como é que foi o sábado de vocês? Dina, boa noite, minha preciosa. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Queridos, não vou me demorar hoje. Já tentei várias vezes, mas não deu. Quem sabe hoje dá. Silvia, boa noite, minha linda. Vamos ver, né, se dá pra gente não demorar, porque acabamos de chegar em casa, graças a Deus, de uns dias muito abençoados aí. São Paulo, quarta-feira, um evento lindo que tivemos lá na Avenida São João com a nossa igreja. Sábado, reunião de pastores, quinta e sexta atendimentos, foi uma bênção, tudo preparado pelo nosso Deus. E hoje retornamos para nossa cidade abençoada, Guaíra. Irmã, onde fica a Guaíra? Pouquinho para frente de Barretos. Conhecem Barretos? Quem não conhece já ouviu pelo menos falar, né? Um pouquinho para frente. E antes de vir embora, fui visitar minha amiga Mariana, minha amiga curada, minha amiga regenerada, restituída, restaurada pelo sangue do Cordeiro. Fabi, boa noite, minha linda. Sueli, boa noite. A Eliana, minha amiga Eli, boa noite, minha linda. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? Eu quero hoje compartilhar com vocês algo muito lindo que Deus me deu. Falei que não ia estar compartilhando, né? Mas tem coisas que a gente precisa, né? E olha para você ver como o nosso Deus, ele é paizão, né? Como ele se importa, né, conosco. Ontem, né, ele nos trouxe um chacoalhão, né? Fala pra mim aqui, você foi chacoalhada com a live de ontem? Porque eu fui. Você deu aquela engolida no choro e partiu pra cima? Porque ontem foi isso que ele fez conosco, né? Marta, boa noite, minha linda. Priscila, boa noite. E ontem foi assim um chacoalhão, né? De 7 dias que nós viemos ali chorando, né? Se quebrantando, né? Se derramando na presença de Deus, talvez chorando por tantas dores, né? Feridas, né? Machucadas, cansadas, né? Quando chegamos no 8º dia, ele simplesmente vira para nós e ó, filhinha, filhinho, engole o choro e, né? Agora é tempo de guerrear. Agora é tempo de você despertar para a vida. E assim, o tempo inteiro, né? Aquela palavra. E vocês viram que a Laisa, e hoje como engoliu o choro, e agora há pouco também querida. Mas você vai entender agora o amor de Deus pelas nossas vidas. Que por mais que Ele está dizendo assim, ó, engole o choro, é porque Ele sabe da nossa capacidade. É porque Ele sabe que ao mesmo tempo que nós somos um vaso frágil, né? Que nós somos aquela coisa mais meiga, né? A mulher, né? Ela é vista, né? Como a fragilidade que eu digo por ser mulher, né? Mas nós somos muito fortes, né? O fato de sermos mãe, né? A gestação deixa a mulher, faz da mulher uma mulher muito guerreira, muito forte. Talvez você diga, irmã, eu sou mãe, mas eu não tive dor de parto, né? Como tem outras que tiveram, né?
Eu tive e vou falar para vocês, olha, na dor do parto eu achei que eu ia partir, porque foi muito sofrido. Teria outros? Com certeza, né? A dor do parto foi naquela hora, mas a hora que eu vi o rostinho da minha filha, é realmente o que a palavra do Senhor diz. Para mim acabou, né? Teria de novo 2, 3, o que Deus enviasse para mim, né? Não recusaria a bênção, né? E Deus, na sua infinita bondade, Ele dizendo isso para nós, né? Engole o choro, né? Vai tirar o seu ente querido, vai... Sara, você ri, Pergunta pro meu esposo os apertão que eu dei nas mãos dele quando a gente estava indo pro hospital. Ele falou, gente, eu não sabia que essa mulher era tão forte, porque ela apertou minha mão, eu achei que ela ia quebrar minha mão. Porque nós fomos de Peruíbe até Santos, com eu sentindo as dores, né? Então é 1 hora de trajeto. A Sossô foi programada, né? Planejada para nascer lá em Santos. Só que a nossa cidade na época era lá em Peruíbe, então é 1 hora, né? Quando tá livre, quando tinha trânsito era mais distante, mais tempo de viagem. Então naquele tempo, né? E eu tinha acabado de chegar de Santos. Eu fui cedo, né? Já achando que ia ficar internada, a médica me manda embora, falando que eu aguentava mais uma semana. Foi eu chegar em Peruíbe, ela começou a dar sinal que estava vindo, né? E acho que uns 30, 40 minutos eu consegui ficar em casa. E vocês não sabem, me deu uma vontade, a vontade que eu não tive a gravidez inteira, eu tive no dia que a Sossô ia nascer. Vontade de comer a sopa da minha mãe, né? A sopa de macarrão e legumes e uma sopa bem temperada. Nossa, mas chegava a me aguar a boca, até agora, me água a boca. E aí você fala assim, irmã, mas tem que estar em jejum. Quem disse que eu lembrei de jejum para ir ter a minha filha? Minha mãe não lembrou, minha sogra não lembrou, ninguém lembrou, só lembravam e queriam fazer a dita da sopa, porque eu queria aquela sopa de qualquer jeito. Eu falei, mamãe, que vontade de comer a sua sopa. Nossa, eu não tive vontade a gravidez inteira, mas agora... E chegava a salivar a minha boca, e as contrações vindo. E a minha mãe foi lá correndo e fez a sopa. Gente, eu comi 3 pratadas de sopa. Com contração, tá? Contração ia embora. Eu falava, me dá o prato. E a irmã Lilian tava lá comigo, em casa. Eu chorava de contração e ela corria pro banheiro também passando mal comigo. Se ela tiver aí, ela vai confirmar. Aí a contração vinha, eu queria jogar o prato longe, mas aí eles tiravam da minha mão. E aí acabava a contração, eu pedia o prato de sopa. Nisso eu comi 3 pratadas, mas eu comi com gosto. Mas aí você fala assim, irmã, que maluquice, você precisava ir em jejum. Eu falei, gente, um dia eu vou entender o sentido disso tudo e você vai entender. E a Elis está falando, deu vontade de tomar aquela Coca-Cola de garrafa de vidro. Gente, acho que é a melhor que tem, né? Não é melhor, né? Porque não é legal, mas é que é gostoso, né? Eu sei que não pode, mas... Enfim. Aí, chegando lá, né? Preparou tudo para fazer o parto. Aí o anestesista falou assim, mãezinha, quanto tempo você tá sem comer? Aí eu falei assim, o senhor sabe a distância que dá de Peruíbe até aqui? Ele, eu sei que acho que deve dar 1 hora. Eu falei, então, é essa distância só, é esse tempo que eu tô sem comer. Aí ele começou a dar risada, porque tinha um monte de enfermeira também na sala, o médico. Aí ele falou assim, como assim? Eu falei, então, eu bati 3 pratão de sopa. Ele falou assim, mãe, você tinha que vir em jejum. Eu falei, quem disse que eu lembrei de jejum? Com dor. Foi a única vontade que eu tive na gravidez. Você acha que eu ia deixar de comer a sopa da minha mãe? Minha mãe veio de longe para cuidar de mim. Você acha que eu ia deixar de comer a sopa deles? Racharam o bico. Beleza. Fui pro parto. Sossô nasceu, só que ela nasceu já muito madurinha. Então, fizeram um parto de emergência, né? Porque ela tinha engolido a água do parto. Então, quando o médico viu, né, que ela tinha feito, né, a necessidade dentro de mim, dentro da bolsa, a correria foi muito grande, foi muita preocupação, foi uma gritaria, até porque o convênio na época não queria autorizar, demorou, e o médico, graças a Deus, enviado por Deus. Eu não sei porque que eu tô contando esse testemunho, mas eu tô contando, tá? E aí ele falou assim, não, eu vou fazer o parto dela.
Aí ele só virou pro meu esposo e falou assim, o convênio dela tá tudo certinho? Aí ele falou, tá, tô até com o boleto aqui. Aí ele falou, não, eu me responsabilizo por esse parto, pode preparar agora. Aí, graças a Deus, foi lá, fez o parto, tirou a Sossô. Aí, trouxeram a Sossô pra mim, gente, eu lembro o jeitinho que foi quando eles colocaram a Sossô pertinho assim da minha boca, parecia um pêssego, sabe? Sabe aquela textura do pêssego? Eu tenho até hoje essa sensação. E aí levaram pro pai, né? A enfermeira voltou e falou assim, gente, eu não precisei nem perguntar quem que era o pai da criança, eu simplesmente levei para ele porque eu identifiquei, né? A Sofia nasceu e é a cara do papai, né? Aí, quando a Sossô veio pro quarto, demorou muito para vir comigo porque ela foi fazer uma bateria de exames. Né? Até então eu nem sabia e falaram que era muito grave, eu também não sabia desse risco, né? Que precisavam fazer, né? Todos os exames para ver os riscos que ela já tinha corrido de tomar a água, né, com cocô, né? Perdão a palavra. E quando a Sossô veio para os meus braços, ela estava dormindo e a irmã Lilian lá comigo. Quando a Sossô chegou, a Lilian estava lá comigo e a Sossô só dormia, gente, só dormia, dormia, dormia. A Lilian gritava dentro do quarto, pelo amor de Deus, essa menina não vai acordar. A Dinha dela veio aqui para beijar ela, para agarrar ela. Eu vou ter que pegar. E ela foi, dormiu, 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 dormiu. Até que a Lilian não aguentou e pegou ela no colo. Aí a enfermeira entra e falou assim: nossa, essa criança não acordou ainda? E ela suspirava assim, sabe? E dormia. Aí eu falei assim: não. Aí ela fechou a porta e voltou. Nisso que ela voltou, ela falou assim: essa é a neném que foi feito um parto às pressas? Alguma coisa assim semelhante. Eu falei: foi. Ela é, você não é a mamãe que tomou 3 pratadas de sopa? Eu falei: é. Aí ela falou assim, então, como é que você quer que a sua Mecônio, Suelen, perfeito nome, eu nunca lembro desse nome, lembrei agora, lembrei não, você me lembrou, Mecônio, para sair mais bonito, né? Perdão por aquela palavrinha que eu falei antes. Aí ela falou assim, a enfermeira, claro, como é que ela vai acordar, que ela tá com o bucho cheio? E outra coisa, vou te falar uma coisa, ela não engoliu uma gota do Mecônio, que a Suelen me lembrou, porque ela estava de bucho cheio. Gente, olha o livramento de Deus. Não foi uma simples vontade que eu tive. Foi Deus guardando a vida da Sofia desde o ventre. Desde o meu ventre, Deus desperta aquela vontade em mim. Eu bati um baita de um pratão de sopa. Nem sei se sobrou para quem estava lá. Nunca lembrei de perguntar. E ela comeu, claro, né? Passou para ela tudo. E ela não bebeu uma gota sequer do mecônio. Nada. Nada, 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 nada. Depois os médicos vieram e tornaram a falar. E aí ele falou assim, mãezinha, você tá com dor de cabeça? Eu falei, não, tenho nada. Não tenho nada. Ele falou assim, é. E um detalhe, a enfermeira falou assim, então, a hora que ela acordar, já já eu volto aqui para ensinar, né, para ensinar ela a fazer a sucção para ela mamar. Meninas, meninos, ninguém precisou ensinar a Sofia a mamar. Ela acordou, a Lilian estava com ela no colo e sem chorar, coloquei ela, porque a minha vontade era amamentar, coloquei ela no meu peito, ela mamou. De repente a enfermeira entra no quarto e falou assim, mas não é possível. Ela tá mamando. Eu falei, tá, você ensinou? Eu falei, não, só taquei ela no peito. E aí ela começou a mamar, sem ninguém ensinar e livre de todo o mecônio, livre de toda a caquinha que ela podia ter engolido. E, inclusive, por isso que eu falei, eu não sei o porquê que eu tô contando esse detalhe, não estava programado. Mas a palavra Deus já tinha me dado e você vai entender um pouquinho. Agora que eu estou juntando uma pecinha com a outra e você vai entender. Olha, e tá aqui, ó, aberto. Não vou abrir, porque já está aberto. Jeremias, capítulo de número 1, o versículo de número 5, diz assim, ó. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Continuando. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém, disse-me o Senhor, não digas, eu sou um menino,
porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. 8. Não temas diante deles. Presta atenção. Lembra que eu falei para vocês no começo? Ontem ele veio dizendo assim, filha, engole o teu choro. É de verdade, engole o choro agora e vamos entrar na realidade, que é o que o inimigo está tentando fazer, tentando acabar com a sua vida, tentando acabar com a sua família, mas agora é a hora do seu posicionamento, é hora de realmente. E teve um momento, hoje, que eu estava falando com Deus, e sabe quando parece que dá aquela sensação de o choro querer vir naquele momento, e na mesma hora Deus falou assim para mim, engole o choro, agora. Engole o choro e guerreia, engole o choro e vai para a batalha, vai para o campo que eu falei para você ir. Gente, foi surreal. E eu vou falar para vocês, vou contar para vocês o que eu vi, a experiência que Deus me mostrou. Aí diz assim, ó. 8. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. 9. E estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e disse... Eis que ponho, aleluia, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Mas o que eu vou dizer? O que eu vou pregar? Só vai porque é Ele que vai colocar as palavras na sua boca. Sabe qual foi a visão que eu tive? A irmã Laisa, ela faz imagens, né, dos nossos propósitos. A Eliana também me ajuda montando as artes para anúncio. E a Laisa faz as imagens que acontecem durante os propósitos. É uma união, gente, é um usar de Deus ali nessas meninas. E você que gosta também, chama a gente, chama elas, né? A gente tá com o coração aberto sempre para ter mais pessoas para ajudar. É o reino de Deus crescendo, né? E aí ela fez a imagem do dia 8, depois vocês peguem lá para ver. As meninas que estiverem no Meet, a Laisa pode até transmitir para vocês. É como se fosse uma... Tá solto já no Instagram, tem essa imagem. É como se fosse uma gaiola, né? Gigante e uma pessoa lá dentro. E quando eu vi, né, essa imagem, aquilo me chamou muito a atenção. E eu fiquei olhando para aquela imagem. E depois, na hora da oração, né, eu vi, né, essa mesma imagem que ela tinha produzido, que ela tinha feito, né, guiada por Deus, com certeza. A Eli tá falando aqui, ó, vem para a equipe. E a Deia tá falando, acabei de ver. Faz o que a Deia fez. Se você não viu, corre lá para você dar uma olhada, né? E aí, na hora que eu tava falando com Deus, que Deus falou assim, olha, engole o choro, vai resgatar o que o diabo está tentando pegar para ele, foi como se eu visse o próprio Deus, uma luz gigantesca do lado de fora dessa gaiola a uma certa distância, e ele me dava uma chave, não só para mim, para você que está fazendo esse propósito. Imagina essa cena. Ele me dava essa chave e era como se fosse um machado. Na hora que ele me entregava, era uma chave, e quando eu chegava perto dessa gaiola, era um machado. Entra lá no meu Instagram, se você não segue ainda, começa a seguir lá, a gente sempre solta informações lá também, no YouTube também, tem a página lá, sempre tá salvo lá para vocês assistir. Só que na hora que eu chegava perto dessa gaiola, ele se transformava como se fosse um machado. E eu olhava assim para trás, como se fosse para receber uma nova direção, e ele só balançava a cabeça assim e falava assim, vai, usa a sua força. E eu quebrava, era um cadeado gigante assim, e eu tacava esse machado e abria essa jaula e eu abraçava essas pessoas a quem eu tenho orado. Eu abraçava essas pessoas e falava assim, vai para ele. E eu via essas pessoas correndo e abraçando Jesus. E aí ele falava assim, agora vai para a próxima jaula, como se fosse ajudando você. E como se eu visse várias jaulas e eu levando esse cadeado,
esse cadeado não, esse machado para você quebrar esse cadeado, né? E você abrindo a jaula. Eu só entregava para você o machado. Quem quebrava era você. Você, mulher, eu não conseguia ver quem que era, mas eram muitas jaulas e na frente de cada porta era uma mulher, era uma pessoa que estava ali na frente e eu passava, né, esse cadeado. Eu abri esse cadeado, abracei essas pessoas como se realmente fosse um tempo de aprisionamento ali dentro. Eu abraçava, tinha crianças ali envolvidas, eu abraçava e eu mostrava, eu falava, vai abraçar ele porque ele tá te esperando. E era uma cena assim, gente, fora de sério. Então assim, e aí hoje ele vem com essa palavra. No 8 ele diz assim, ó, não temas diante deles. Né? A jaula, os demônios estavam ali, mas ele está dizendo para você, você não tem que temer, porque eu sou maior na sua vida. Essa jaula que existe, esse aprisionamento que está tendo na tua família, não é maior que Deus. Né? Muito maior é esse machado que ele está te dando para você ir lá e quebrar esse cadeado, para você ir lá e resgatar, né, essas pessoas que estão presas. Né? Talvez é um filho, né? Talvez esse filho esteja aprisionado e você nem tenha percebido. E sabe como é que a gente não percebe? Com a correria do dia a dia, com os afazeres. E esses tempos, eu estava ouvindo uma pregação, a Laísa está falando, eu também vi. Olha aí a confirmação, gente. Então, assim, tomem mesmo esse machado. Eu te entrego esse machado. Eu te entrego essa palavra hoje como um machado. E hoje você vai pegar esse machado e você vai ir até essa jaula e você vai quebrar. Porque ele está dizendo assim, ó, não temas diante deles. O que está te impedindo de chegar até esse machado, até esse cadeado? O que está te impedindo? Esse machado é muito pesado? Dobra mais os joelhos e fala, Senhor, aumenta a minha força porque eu vou levantar esse machado e eu vou quebrar esse cadeado em nome de Jesus. Porque não é na minha força. Davi não derrotou aquele gigante da força que ele tinha, até porque era tão pequenininho, né? Sabrina, depois você vai lá e dá uma olhadinha, tá salvo lá no Instagram, tá bom? A gente vai repostar de novo, vou repostar lá no Stories de novo e vocês dão uma olhada. Tem as artes de todos os dias, né? Elas têm esse cuidado tão lindo, né? Elas fazem videozinhos curtinhos, sabe? Com palavras objetivas, elas fazem imagens, vocês mesmos podem pegar essas imagens, né? Guardar, compartilhar, né? E é uma forma de vocês... depois reviverem, né? Depois de vocês recapitular e ver aquilo que foi a palavra-chave, né? Então, hoje eu quero dar para você esse machado, né? Esse machado é a palavra, né? Esse machado é o próprio Deus dizendo para você, olha, ontem eu falei para você, levanta, se posiciona. Não foi isso que ele falou para Josafá? Josafá, essa peleja você não tem que pelejar, mas esteja de pé. Né? Ele dá uma ordem para Josafá, Josafá, senta, queridinho, senta aqui nessa pedra, porque eu vou lá guerrear por você. Não, ele fala, Josafá, levanta. Levanta, essa peleja você não tem que pelejar, mas você esteja de pé. Porque deitado, prostrado, de cabeça baixa, você não vê a vitória que Deus está entregando na sua mão. Quando você está assim, ó, prostrado, ó céus, ó vida, você não vê o que Deus está fazendo. Você não vê o milagre que Deus está operando na tua vida. Entendeu? Então, toma para você essa palavra hoje. Pega esse machado e vai libertar os seus entes queridos. Vai libertar a tua família, vai libertar o teu coração. Talvez não é por algum familiar, talvez é por você mesma. E você não está errada, porque como é que você vai ser um instrumento se você não está bem? Então, primeiro se liberta. Irmã, mas eu estou dentro da jaula. Eu te dou, tem espaço. Eu passo esse machado para você, ou então eu quebro esse machado. Com esse machado eu quebro esse cadeado. E liberto você em nome de Jesus. Você não está aqui por acaso. Ah, irmã, eu estou aqui porque eu não tenho o que fazer. Claro que você tem. Você é mulher de Deus, você é homem de Deus, você é atarefado, você tem coisas para fazer. Você é responsável. Mas você tem um Deus todo-poderoso que fez você chegar até aqui. Você não chegou aqui por acaso.
Ah, é porque eu vi ali que tá tendo. Não. Se você chegou, foi porque Deus trouxe você até aqui. E com esse machado, eu estou quebrando, em nome de Jesus, esse cadeado que te aprisiona. Abro essa cela e te digo, corre para os braços do Pai. Vai lá abraçar ele porque ele está te esperando. Vai lá, corre abraçar ele, ele te espera. Tem uma canção que eu sou apaixonada por ela. Eu me rendo aos teus pés. Imagina essa cena. Primeiro, você corre e se rende. Você se lança, na verdade eu me lanço. Eu me lanço aos seus pés. Primeiro você reconhece a glória dele. Primeiro você vai para os pés dele. Olha para você ver essa imagem. Foi uma experiência que eu tive também, dentro do carro. Estava tocando esse louvor e o meu esposo foi colocando, repetindo ele. Naquele momento Deus me levou a uma experiência. Presta atenção no detalhe desse louvor. Eu me lanço aos seus pés. Primeiro você reconhece, primeiro você se prostra diante dele. E depois você se rende aos braços dele, aí ele como pai. Sabe quando uma criança chega chorando nos pés da mãe, do pai? E aí o pai se abaixa para pegar aquela criança no colo e dar um abraço e fala assim, calma, calma, passou. E aquela criança, ela vai acalmando. Naquele momento eu vi Deus falando assim, ó, você se humilha e eu te pego no colo. Você se rende e eu te carrego no colo. Você reconhece que eu sou na sua vida e eu te carrego no colo. Você se derrama e eu te carrego no colo. Você não precisa se preocupar. Calma, calma. Tudo vai ficar bem. Eu falei, gente, é cada detalhe. E às vezes a gente escuta, aliás, a gente ouve, lembra a palavra do ouvir e do escutar? Às vezes a gente escuta por escutar. Começa a prestar atenção. Se essa canção ela foi gerada, se essa canção ela foi escrita, é porque ali teve alguém que teve uma experiência. Se alguém ali teve uma experiência, é porque é possível. Alguém ali se rendeu, alguém ali foi carregado pelos braços do Pai. Então eu também posso. Eu estou ouvindo, chegou para mim. E eu entendi porque eu escutei. Eu dei atenção para aquele louvor. Eu dei atenção para aquilo que estava falando e eu entendi. Agora, toda vez que eu cantar esse louvor, eu vou me lembrar. Eu me rendo, eu me prostro, eu me humilho perante os pés dele ali, eu reconheço que ele é o Senhor da minha vida. E ele, como um pai, ele se abaixa ali e te pega no colo. Ele te carrega no colo. Tem coisas que você não vai precisar fazer, que você vai estar no colo dele. E ele vai dar ordem aos anjos, olha, faz isso, porque ela não vai fazer, agora eu estou cuidando dela. Vai lá e faz por ela. Vai lá e faz por ela. Gente, confiar em Deus é algo surreal. Vou falar algo que aconteceu comigo essa semana. Eu tenho uma botinha que ela estava começando a lascar, a sair, né, aquela película, né, da frente, assim, começou a sair bem na frente. Eu falei, poxa, eu gosto tanto dela, né, e bem no frio agora. Aí eu falei, ai, Senhor, precisava comprar uma botinha, né, pra mim, mas vamos ver como é que vai ser, né. Quem sabe Deus prepara alguma coisa, mas só pensei. Não cheguei a expor como eu tô falando pra vocês agora. Pensei. Quando foi na sexta-feira, eu ganhei uma botinha muito mais linda do que eu imaginava. Sem eu ter exposto com palavras. Por isso que ele diz que ele faz além do que pedimos ou pensamos. Isso fora outros detalhes que ele cuidou, outras coisas que ele proveu, né? Outras surpresas que ele fez para mim. Rever alguns amigos esses dias, ele me trouxe também nessa... Esse cuidado dele, sabe? De estar com saudade de um povo tão querido na nossa vida. Tivemos a oportunidade de abraçá-los, de revê-los, né? Então, assim, tem coisas que não tem explicação, né? Às vezes você fala assim, paizão, verdade. O JQV de Ferraz está falando assim, paizão, é verdade. Esse é o nosso paizão, sabe? Aquele que cuida de tudo. Aquele que fala assim, nossa, hoje eu vou mimar um pouquinho ela. Hoje eu vou agradar um pouquinho ela. Foi assim que eu me senti.
E é assim que Ele quer que você se sinta. Ele está dizendo, olha, não precisa ter medo. Sabe, não precisa temer. Tá faltando alguma coisa? Fala para mim. Tá faltando, independente se é algo material, físico, ou se é algo espiritual, fala para Ele, fala direto com Ele, né? E Ele vai fazer além do que você está falando e além muitas vezes do que você pensou. Comigo foi assim, foi o pensamento. Eu não cheguei a expor com a boca, né? E Ele fez, e Ele continua fazendo. Então, toma posse hoje dessa palavra. Toma posse hoje desse machado que Ele te deu para você ir lá no campo de batalha e você quebrar esse cadeado no nome de Jesus e resgatar aqueles que estão aprisionados, aqueles que estão ali presos. Mas Deus está te dando a ferramenta. Você não está nesse propósito à toa. Você está aqui para receber alimentos, para você receber estratégias, para você receber uma nova direção, para você conseguir atingir os seus objetivos. Não pense você que seria fácil só chegar aqui e Deus falar assim, olha, hoje o judiação, né? Deixa eu ficar com ela só no colo. Não. Tivemos 7 dias aí, onde a gente foi para o secreto, onde ali nós pudemos chorar, falar com Ele, abraçar Ele. Mas no 8º dia, quando fomos para o secreto, Ele vem ali com um alimento mais forte, dizendo, minha filha, levanta. Minha filha, abre os olhos porque o inimigo está ali na redondeza. Ou talvez já até entrou e você não prestou atenção. Agora vai para onde você tem que ir. E é algo tão sério que você precisa se posicionar e não entregar as pontas. Não é tempo de você entregar, por mais cansada ou cansado que você esteja. Não é para você entregar as pontas. Ah, irmã, não vejo mais solução, porque você está vendo com os seus olhos, porque você está vendo o natural, porque você está vendo a prisão diante de você e você está falando, eu não tenho machado. Você não tem fisicamente, mas você tem espiritualmente, você tem a palavra. Você tem o crer com o coração e o confessar com a sua boca. 2 armas poderosas. Se você andar com esses 2 passos, você tem a vitória garantida. Mas às vezes, talvez você está esperando para ontem, mas Deus está fazendo para amanhã. Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. E Ele está falando assim, filha, não desiste. Filha, está faltando pouquinho. Né? Já está quase ali, você já está ali quase virando essa chave. Né? Você está ali já quase para falar assim, nossa, vou contar, agora é o dia que eu vou cantar o hino da vitória. Se você parar no meio do caminho, além de prestar conta com Deus, olha isso. No dia do juízo final, vai ter prestação de contas. No dia do juízo final, você vai ter que apresentar as suas obras para o Senhor. Então, essa desistência também, esse lavar, vou lavar as mãos, cada um faz o que quer. Não. Deus não te chamou para você lavar as mãos, para você falar, faz o que você quiser da sua vida. Não. Deus te chamou para você ser mais que vencedora. Deus te chamou para chegar um dia e o seu filho falar, nossa, mas eu tive uma mãe, eu tive uma avó que era uma guerreira de oração, que ela venceu inúmeras batalhas e por causa do exemplo dela, eu vou vencer. Já pensou chegar lá no dia do juízo final? Né? Deus está falando assim, olha... Aí você fala assim, Deus, mas o meu filho não se converteu, mas o meu marido não se converteu. Ele está falando assim, uai, mas eu te dei todas as estratégias, foi você que lavou as mãos, foi você que entregou. Já pensou a seriedade disso? Não entrega as pontas, não. Até porque quem guerreia por você é muito maior do que todos esses inimigos que se levantaram. É muito maior do que essa opressão que você está vivendo. Não entrega as pontas, não. Não se rende. Né? Você é preciosa, você é precioso. Você tem um chamado, Deus tem um propósito para a tua vida. Essa cura, né, que está chegando para você em nome de Jesus, Deus vai usar para curar outras pessoas. Né? Essa restauração no teu casamento, Deus vai usar para restaurar outros casamentos. Um dia você vai tomar isso como exemplo e vai falar assim, olha, não desista. Né? Não desista. E outras vezes tem pessoas aqui que já receberam curas
e que podem se disponibilizar a ajudar um próximo. Falar, olha, irmã, pode colocar até aqui. Olha, se alguém já sofreu com o divórcio, alguém já sofreu com separação, alguém já sofreu com traição, alguém já sofreu com alguma doença, alguma... Enfim, um exemplo, a minha coluna, alguém já sofreu com coluna, pode me chamar, né? O que você fez, quais foram as ferramentas, né? Compartilha com ela esse machado, né? A palavra do Senhor diz que na minha cura, outros serão curados. A consolação é a cura, a consolação é a restauração. Na minha consolação, outros serão consolados. Tem uma escova de cabelo, faz de conta que isso daqui é um machado. Esse machado aqui que Deus me deu para mim guerrear, para eu guerrear, você pode compartilhar com alguém. Irmã, se alguém precisar de mim aqui, eu me disponibilizo a contar o meu testemunho. Talvez aqui não dê tempo de eu pegar o testemunho de alguém, mas você pode se dispor aqui a ajudar alguém. E aí um exemplo, a Dona Maria tá passando por uma luta, mas ela tá vendo que, vai a Amanda, vamos supor, eu tô criando um nome, tá? Mas ela tá vendo que a Amanda tá colocando assim, nossa, a Amanda conseguiu vencer a luta, né, que o filho tava passando com drogas. Nossa, eu vou chamar a Amanda. Anota o nome dela como tá escrito aqui, depois você procura ela e chama ela, fala, Amanda, como é que foi que você venceu? Né? Como é que foi? Você usou alguma estratégia? Você fez alguma oração, algum propósito? Passa para mim. E aí a Amanda vai ensinar a Dona Maria. Vice-versa. Né? Nós temos que, nós, jovens, aprender com os velhos e os velhos aprender com os jovens. E vice-versa, jovem com jovem, velho com velho, ancião com ancião. Enfim, nós precisamos compartilhar aquilo aonde nós fomos curados. Outras pessoas serão curadas. Outras pessoas vão enxergar por outro lado e vão falar, poxa, alguém passou por essa mesma luta e venceu, por que eu não vou vencer? Não é possível, tem alguma coisa errada comigo? Não, não tem. É o diabo que está tentando fazer você achar que tem alguma coisa de errado, mas não tem. Ele está te dando hoje, né, esse machado que você vai chegar lá e você vai quebrar esse cadeado que tem aprisionado o teu filho, o teu esposo, a tua esposa, meu irmão. Né? Só que você precisa desse posicionamento, você entender que você é amado, precioso, preciosa para ele. Em nome de Jesus. Então, olha a bondade dele conosco. Ontem, né, ele dá um chacoalhão. Hoje ele pega no colo, hoje ele assopra. Hoje ele diz assim, olha, tô te dando um machado. Você se levantou ontem, né? Você fez o que era certo. Doeu? Claro que doeu. Pra quem que não doeu? Ô, engole o choro aí que não tá na hora mais de chorar, não. Claro que doeu. Irmã, mas eu tinha tanto pra chorar ainda. Exatamente. Deixa pra você chorar lá no dia da vitória. Aí você chora de tanta vitória que você vai contar. De tanta vitória que você vai ter que chorar, porque vai estar aqui entalado e você vai falar, meu Deus, agora eu choro de alegria. Entendeu? Mas o choro chega, seca as lágrimas, engole o choro, pega o machado aí e vai quebrar esses cadeados. Se tiver alguém precisando de ajuda para levantar esse cadeado, esse machado, talvez ele seja tão grande, né? Porque o cadeado, talvez ele seja muito grande também. Então, ó, esse machado, exatamente, Laísa, o machado é a palavra de Deus. Não é nada físico, não. É tudo espiritual, queridos. Nós precisamos entender algo. Nós somos espirituais, nós não somos dessa terra. Nós não somos desse lugar, nós somos peregrinos. Tem uma canção linda do Theo Rubia e da Cassiane. Sou peregrino. Nós estamos de passagem nesse lugar. Então, não lute com as guerras desse lugar, porque você não é desse lugar. Quando Davi vai lutar para vencer, porque ele já tinha uma certeza enorme dentro dele. Quem é esse incircunciso filisteu? Vou acabar com a raça dele e ainda vou cortar a cabeça dele. Ele tinha uma certeza tão grande que ele ia vencer que nada, nem ninguém impediu ele. E aí tentaram colocar uma vestimenta lá, uma armadura dele, do Saul lá nele, que não coube. Sabe o que isso mostra para nós? Que nós não temos que lutar com as armas naturais. Você não tem que lutar com as armas físicas. A sua guerra, todas as suas batalhas são espirituais. Não tente lutar
fisicamente. Primeiro, você guerreia espiritualmente. Depois, você vai para o físico. Porque no espiritual, Deus vai te dar toda a estratégia. Deus vai te dar todos os machados que você precisar. Se é 5 machados, detalhe. O Davi, ele tinha 5 pedrinhas no alforje dele. Foi à toa aquelas pedrinhas? Tinha exatamente 5 gigantes lá. E ele derrubou o primeiro e pensou, se vier os 5 eu já acabo com todos eles de uma só vez. Entendeu? Carrega a quantidade de machado que você precisar. Quantos machados você já recebeu desde o dia que nós começamos? Deixa eu ver quem que tá atento aqui. Quantos machados você já recebeu? Só nesse propósito? Isso que assim, dentro de cada dia, talvez ali teve outras palavras, outros machados. Nós estamos no 9º dia, ou seja, se fosse uma palavrinha só por dia, seria 9. Fora os 3 dias de preparo, né? Então 9 já dá 12. Fora que dentro de cada dia já tem outras passagens, porque Deus ele foi dando outras ministrações também. Nós estamos falando aqui de Jeremias, mas Deus já falou de Davi também. Então, ou seja, 12, 13, isso fora as outras, não vamos nem contar. Olha quantos machados você já recebeu. Resumindo, né, Iranice? Vários. Então, ou seja, você tem vários machados para você usar. Você vai deixar ele enferrujar lá? Você vai deixar ele continuar sendo só guardado? Que nem uma Bíblia que muitas vezes fica na estante. A minha Bíblia fica aberta em casa. Eu tenho uma fé porque a minha Bíblia está aberta. A sua Bíblia em casa não faz efeito nenhum. Ela fica aberta. Ela faz efeito quando você usa o machado que está dentro dela. Às vezes a Bíblia até é amarela, só ali no Salmo 91. Eu tenho certeza da proteção de Deus porque a minha Bíblia fica aberta. Você tem a proteção de Deus quando você pratica a palavra, quando você obedece às leis do Senhor. Aí a palavra funciona. Caso contrário, ela só é mais um objeto, só mais um enfeite, como se fosse um vaso de flor que você tem. A Bíblia, a mesma coisa. Se ela estiver ali só para enfeite, ela só serve para isso, para mais nada. Agora, se você usa ela, se você usa essas ferramentas que Deus tem te dado, usando, seja lá quem Ele quiser. Isso nós falamos só do nosso propósito, fora o que o seu pastor pregou, né, as pregações que você ouviu, 9, 12, 13, 14, quantas palavras você recebeu desse propósito, fora as outras. Né, pastor Jaime pregando, missionário pregando, pastora Thaís pregando, pastor Carlos pregando, o seu pastor da sua igreja local pregando. Olha quantos machados ele te dá. Quantas ferramentas ele tem te dado. Só vai para cima agora, querida. Leva um lencinho aí, de vez em quando vai querer cair uma lagriminha, você seca e você fala engole. Engole o choro, volta a lágrima para dentro dos olhos, porque agora não é hora de você cair, você vai cair na hora certa, na hora que eu pegar esse gigante e eu levantar a cabeça dele como fez Davi. Você não vai fazer isso fisicamente, você vai fazer isso espiritualmente, tá? Espiritualmente você vai pegar esse inimigo e você vai derrotar ele em nome de Jesus. O seu filho chegando na igreja com você, falando assim, pastor, o meu filho quer se batizar. Isso é carregar a cabeça do inimigo. O seu esposo chegando lá na igreja e falando assim, pastor, eu quero fazer o meu casamento, quero casar com essa mulher aqui, ó. A sua esposa falando, pastor, eu quero me casar com ele, o senhor abençoa o meu casamento. Isso é segurar a cabeça do inimigo. Isso é você mostrar para o capeta o Deus que você serve, porque você não desistiu. É você chegar no seu pastor e falar assim, pastor, posso contar o meu testemunho? Tá aqui, ó, comprovado pelos médicos, fui liberada de toda a medicação. Isso aqui é você carregar a cabeça do gigante. Isso aqui é você expor ele para todo mundo e dizer, olha, esse daqui é mais um inimigo meu que está debaixo dos meus pés. Se eu posso, você pode. Minha casa própria, você levantar a chave, deixa eu pegar um, nossa, tem um monte de chaveiro aqui. Deixa eu pegar um de lâmpada, peraí. Você pegar a chave do seu carro, você levantar e falar, pastor,
Unge aqui o meu carro novo, carro zero, aquele que eu queria, aquele que eu pedi naquela cor, o banco de couro que eu pedi automático, aquele modelo, aquela marca. Porque se for para você só falar para ele, Deus, eu quero um carro, depois você não reclama não, tá? Você seja específico. Cor, modelo, marca, tudo. Os mínimos detalhes fala para ele, porque ele vai te entregar. Aí você chegar com essa chave do carro novo, o carro que você pediu para Deus, você falar assim, pastor, quando acabar o culto, o senhor não consagra o meu carro novo? Isso é você levantar a cabeça do diabo e falar assim, mais um derrotado. A chave, mais um chaveiro aqui. A chave da sua casa, tomo posse em nome de Jesus. A chave do seu apartamento, tá aqui, ó. Pastor, o senhor pode ir lá ungir o meu apartamento? Pode, vou lá. Isso é mais um inimigo derrotado, mais uma cabeça de um inimigo derrotado na tua vida. E não você ir lá bater na porta da vizinha e querer brigar com ela. Não ir lá na loja lá e querer brigar com o homem, brigar com a pessoa. Não. Isso é físico. Nós batalhamos espiritualmente, porque nós somos espirituais, porque nós não somos desse mundo. Então a gente tem que batalhar com as armas certas. O que está escrito no meu chaveiro? Há propósitos em todas as coisas. Não sei se vai dar para você ler. Há propósito em todas as coisas. Quando eu ganhei esse chaveiro, mais 2 amigas estavam comigo. E a pessoa que entregou um que falava coisas feias para elas e entregou esse daqui para mim. E eu falei assim, eu creio, há propósito. A nossa vida é cheia de propósitos. A nossa vida, ela é baseada em propósitos, baseada naquilo que Deus deixou para nós. E Ele está dizendo isso para você hoje. Não temas, filhinha. Não temas, eu estou com você. Estou te carregando no colo. Pega esse machado que eu estou te dando e vai lá guerrear. Vai lá libertar os seus. Você tem intercessoras do seu lado. Você nunca mais vai guerrear sozinha, a não ser que você queira. Mas aí, olha, você vai cansar. Você vai pensar em desistir. Porque sozinho demora mais para chegar na vitória. Sozinho é cansativo. Chega uma hora que te exausta, que te deixa totalmente a ponto de desistir. Mas a partir do momento que você conhece um grupo como esse, de intercessores, nunca mais você guerreia sozinha. Irmã, quero fazer parte do propósito. Chama minhas amigas aqui que me ajudam. A Eliana, que acabou colocando aqui, ó, agorinha, ó, há propósito em todas as coisas. Tem a Silvia, tem a Laisa, tem a Roberta, tem um monte de mulheres aqui abençoadas que me ajudam. Elas vão passar para você o link. Eu não coloco mais aqui porque já deu BO, já deu problema. Então, chama elas e elas vão poder te ajudar. Ou então você coloca aqui, ó, eu, e aí elas vão ver o seu nome e vão te chamar. Eu quero fazer parte. A Mavi também tá aqui, ela nos ajuda também. Tem um monte aqui, ó. Tudo aqui para te ajudar. Andamos em bando, é isso mesmo. Não andamos sozinhas. Andamos, a Silvia tá aqui, ó, disposta também. Então, nunca mais você vai andar sozinha, nunca mais você vai guerrear sozinha. Porque nesse grupo você pode soltar até uma dor de cabeça. Nossa, mas é algo tão bobinho. Bobinho? Ficar aguentando uma dor de cabeça é bobinho, você só aguenta se você quiser. Caso contrário, você joga lá. Ai, nossa, mas hoje eu machuquei a unha. Tá doendo? Joga lá no grupo. Por que a gente não pode orar por você pela sua unha? Parece ser bobo para alguém, mas é você que tá sentindo dor. Então não guerreia mais sozinha. Olha quantas aqui estão falando eu. Glória a Deus, elas vão chamar vocês. Tá bom? Elas vão enviar o link, vocês clicam na letrinha azul que elas vão enviar para vocês e vocês vão entrar. Vocês podem soltar todos os pedidos de oração que você... Irmã, mas eu já faço parte de um monte. Tá tudo bem. Lá nós temos algumas regrinhas, a gente vai recapitular algumas regras. O que é uma dessas regras? Não mandem bom dia, boa tarde, boa noite. Manda no privado, manda em outro grupo, mas esse ele é exclusivamente para pedido de oração. Então pensa o seguinte, eu estou passando por um problema e é algo urgente. Lá tem mais de 500 mulheres, então imagina chegar 500 bom dia, 500 boa tarde, 500 boa noite, 1.500. Aonde que vai ficar o seu pedido de oração? Gente, é um pedido urgente, é um acidente que aconteceu, como é que a gente vai saber? Então, assim, é por isso que eu peço a compreensão, não mandem nada aleatório. Ai, mas é uma mensagem tão linda, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não manda, por favor. A única coisa que eu mando lá, as meninas mandam, é o propósito.
aonde tem o link, né, para você acessar, seja por aqui, o ao vivo, ou seja pela sala do Meet, tá certo? Bom dia, boa tarde, boa noite, não mandem, ok? Ah, irmã, eu assisti um vídeo que é muito relevante, é uma chamada de atenção, é um alerta. O que você vai fazer? Você vai pegar esse vídeo e vai mandar para uma das administradoras. Elas vão assistir e vão julgar se é necessário ou não. Se for necessário, elas mesmas vão jogar no grupo. Caso contrário, o foco é SOS, pedido de oração. Imagina, hoje mesmo eu pedi oração para algumas amigas, porque eu estava em viagem, e a Mariana, ela foi lá no grupo e falou assim, gente, entre em oração pela Paulinha. Sou eu, Ana, Paula, Paulinha, Aninha, enfim, o jeito que você quiser. E ela falou, gente, orem por ela e a família dela. Gente, eu vim a viagem inteira com uma opressão, sabe, coisas feias assim passando na cabeça e repreendendo. Eu falei, Senhor, a Mariana mandou o pedido lá no grupo, então eu não sei quantas que viram na hora, né, durante o trajeto, mas eu sei que muitas oraram, e às vezes, irmã, eu não pude parar, dobrar os joelhos, mas eu pedi para Deus, Deus, guarda a viagem da irmã Ana Paula, guarda o esposo, a filha, a sogra, todos que estão no carro, o pastor Giovanni também. Então você vai ter uma cobertura, você vai ter alguém para ali alinhar a mão, né, para você falar, nossa, eu nunca mais vou guerrear sozinha, é isso. Então, não tenha medo de jogar um pedido de oração lá. Não pense que é bobinho. Se tá doendo, se tá angustiante, se tá pesado, joga lá. Né? Não é bobo. Um pedido de oração nenhum é bobo. Dúvida nenhuma é boba. Não tenha medo de perguntar. Isso serve para toda a sua vida. Escola, sala de aula, pergunta. Podem pensar o que você quiser. Mas dúvida nenhuma é boba. Tem que ser esclarecida. Em nome de Jesus, tá bom? As meninas vão chamar vocês. Caso você não receba um retorno, manda lá no meu direct, né? Irmã, eu quero participar. Se caso você não receber, porque eu tenho certeza que elas vão chamar vocês, tá bom? E vão mandar, tá? Agora a gente vai fazer a oração em nome de Jesus. Falei que eu não ia me demorar, foi a live que eu mais demorei, mas Deus está no controle de tudo, em nome de Jesus. Tudo foi necessário, em nome de Jesus. Agora a gente ora, tá bom? Vamos orar. Amado Deus, em o nome de Jesus, nós nos colocamos diante da tua santa e gloriosa presença. Meu Deus, meu Deus, meu Pai, meu Paizinho, meu Paizão, meu Abba, obrigada. Obrigada, meu querido Jesus, obrigado, meu amigo, meu conselheiro, meu tudo. Obrigado por esta palavra. Obrigada, Jesus, por esse machado. Obrigada, Jesus, por esta palavra, Jesus, tão forte que veio para nos despertar hoje. Jesus, obrigada, Pai, por nos dar a ferramenta certa para quebrar o cadeado certo. Meu Deus, todos os cadeados que estão aprisionando nossos familiares serão quebrados, porque o Senhor já nos deu a ferramenta. Meu Deus, e a ferramenta é a tua palavra, e o Senhor diz, não temas, fale tudo o que eu te mandar, você vai falar tudo aquilo que eu te mandar. Na hora de chegar para fazer a oração forte, talvez não seja agora, amada, presta atenção nessa oração que eu vou fazer. Talvez não seja nesse momento do secreto, porque o secreto é silêncio. O momento do secreto é um momento totalmente em silêncio, um momento onde nós ouvimos o que o Senhor vai falar para nós. Mas depois, talvez durante o dia, talvez lá no culto que você vai estar na sua igreja no domingo, vai ser a hora que Deus vai falar, filha, usa o machado. Filha, usa a estratégia que eu te dei agora. Quebra essas algemas, quebra essas cadeias, quebra essas obras malignas que estão aprisionando teu familiar, tua vida, independente da área. Meu Deus, então ajuda-nos a estarmos atentas. Coloque a mão nos seus ouvidos, se você puder. Amado Deus, como foi a palavra que nós recebemos esses dias sobre a diferença de ouvir e escutar? Meu Deus, que os nossos ouvidos estejam sensíveis para te escutar, porque quando escutamos, damos atenção. Quando escutamos, Pai, nós estamos atentos, interpretamos e executamos aquilo que nós estamos recebendo com atenção. Meu Deus, tira agora todos os comichões dos nossos ouvidos, tudo aquilo que estava impedindo nós de ouvirmos a tua voz, a tua palavra, a tua direção, meu Deus, a tua ordem. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu determino que os nossos ouvidos sejam libertos em nome de Jesus. Que nós possamos estar sensíveis para te ouvir e também te obedecer, praticar, escutar, Pai. Meu Deus, porque a vitória é nossa.
A vitória é do povo de Deus e nós não aceitamos menos que isso, porque o Senhor já conquistou todas as nossas vitórias na cruz do Calvário. Meu Deus, obrigado por esta noite. Obrigado, meu Deus, por cada cuidado. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, por cada mulher, cada homem de Deus que tem se dedicado, tem se empenhado, tem vestido a camisa, tem se importado não apenas com eles, com elas, meu Deus, mas também com os seus. Sabemos, Pai, que são muitas lutas, batalhas, mas também são muitas vitórias. Meu Deus, e é isso que o Senhor quer do seu povo. O Senhor quer ver eles também glorificando o teu nome. O Senhor quer ver, meu Deus, essa minha irmã, quer ver você, amada, quer ver você, amado, levantar suas mãos, levantar esse machado e dizer: eu venci, eu quebrei esse cadeado do inferno, a minha família foi liberta, a minha família está livre. Eu dei a ordem para eles agora como o Senhor está mandando. Eu abri esse cadeado e estou enviando meus familiares para a presença de Deus. Abraça, abraça Jesus agora. Ele está ali disposto a mudar a tua vida. Aleluia, Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Eu creio no teu poder. Eu creio na tua grandeza. Em nome de Jesus, papai. Eu abençoo nossa água, abençoe e consagro cada copo, garrafa, que tenha a bênção do Senhor, a porção dobrada, aquilo que essa minha irmã, esse meu irmão precisa, a bênção está para confirmar através dessa água, em o nome de Jesus. Eu abençoo e consagro o azeite também, essa peça de roupa, essa chave, essa fotografia, meu Deus, tudo, esse contrato, esse pedido de aposentadoria que está lá amarrado, minha mãe e minha sogra. Meu Deus, eu determino, meu Deus, que a aposentadoria delas saia em nome de Jesus. Você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém, queridos? Creia de todo o seu coração em nome de Jesus. Pode mandar no direct, a Silvia está falando. Chamem mesmo, manda mensagem lá se você quer entrar no grupo, que elas já estão preparadas para enviar o link, tá bom? E vão ser muito bem-vindas lá. A gente se comunica, a gente manda os propósitos e vai ser, só unidas, só em bando, né, Mavi? Só em bando, agora você não anda mais sozinha. Nossa, mas quem são suas amigas? Minhas amigas são intercessoras. Minhas amigas são mulheres de Deus. A amiga, quem que é sua amiga? A Aninha, a Mavi, a Eliana, a Roberta, todo mundo aqui, a Nailde, a Raimunda, somos um bando, mas um bando de mulheres, um bando de homens que são apaixonados por Jesus, que temem, que amam, que são valentes, que têm machados ali para guerrear a qualquer momento. Amém? Beijos, Deus abençoe vocês, até amanhã. Amanhã nos encontramos nesse mesmo lugar, nessa mesma hora, em nome de Jesus. Até amanhã, queridos. Foi um prazer estar aqui com vocês, viu?